Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vamos falar aqui sobre os nossos artigos em português. Em inglês a gente fala articles, ok? Artigo é uma coisa importantíssima na língua inglesa. Por quê? Principalmente, quando eu uso um artigo, a palavra que vem depois obrigatoriamente vai ter que ser um substantivo. Ou então, na pior das hipóteses, um adjetivo seguido de um substantivo, que acaba sendo a mesma coisa o substantivo. Então, o artigo define que a palavra na frente é um substantivo. Se eu tiver uma pessoa e uma palavra na frente, define que é verbo. Agora, o artigo bota qualquer palavra como substantivo. Então, ele é essencial na língua inglesa. Nós temos os artigos definidos e os indefinidos. Vamos começar aqui com os indefinidos. Deixa eu pôr aqui indefinidos. O artigo indefinido é aquele que pode ser qualquer um. O substantivo que vem na frente pode ser qualquer um. Então, na verdade, o indefinido seria um ou uma, ou seja, qualquer um, certo? Nós temos o artigo a ou a e temos o artigo an. Os dois têm a mesma tradução, mesmo jeito de usar praticamente e tal. Então é um ou uma. Qual que é a diferença? A ou a. A pronúncia do a pode ser a ou a. Em geral, a gente fala a no dia a dia, na conversação. Quando quando alguém vai ler algum texto, alguma coisa, geralmente se fala a, tá? Então, tanto faz usar a ou a. Qual que é a diferença do a pro an? É que antes de uma palavra que vem na frente com som de consoante, eu uso a. Quando a palavra que vem na frente vem com som de vogal, eu uso o a. Desculpa. Eu uso o an. Certo? Como assim? A maioria das consoantes tem som de consoante e a vogal tem som de vogal. Então, normalmente, você vai usar consoante com a. Então, a car, a book. Certo? Normalmente. Se for vogal, an, apple, an orange. Por que que acontece isso? Por causa do som. Se aqui não fosse an, por exemplo, eu fosse falar a apple, tinha que dar uma parada, uma travada. Então isso é um artifício de linguagem justamente para você falar, não misturar e a fonética ficar legal, ficar mais bonita também. Então a mesma coisa aqui, a orange, não dá. Então an orange. Aí você fala emendado tranquilamente na frase. Cria-se uma regra gramatical, na verdade, para explicar o som, e não ao contrário. Nós não temos que falar o que está na gramática. A gramática que tem que botar o que nós falamos de um jeito técnico. Então, o segredo é você pronunciar corretamente, que você não vai ter problema nenhum com a gramática. Então, a car, a book, an apple, an orange, ok? Aí você vê que fica uma coisa natural, fonética e tal. Se aqui fosse a, não dava. Por isso criou-se esse an. O que é o a com an? A mesma coisa. A diferença é só o que vem na frente, que você usa um ou outro, ok? Quando o artigo é definido, que é aquele X, é o the. Um detalhe aqui antes, que o a ou an, a palavra que vem na frente é sempre singular, tá? Já no artigo definido, the, a palavra que vem na frente pode ser também plural. Então é o, a e também os, as. Esse é o definido, tanto faz a palavra que vem na frente. Aqui no caso do indefinido, uma coisa que eu falei aqui do som da vogal, que eu me esqueci de dar o toque aqui final, é o seguinte, porque tem palavra que começa com a consoante que tem som de vogal. E tem palavra que começa com a vogal que tem som de consoante. Então você vai considerar não o que começa, mas o som. Então, por exemplo, quando o H é mudo, seguido de uma vogal, em algumas palavras ele tem o som mudo. Aí o que acontece? Você vai considerar como o som da vogal que tem na frente. Então, por exemplo, a palavra hour, que é hora, né? Então você vai falar an hour. Se você falar a hour, entra na mesma coisa. Então ele fica com o som esquisito, por isso você usa o an hour, uma hora. Ok? Então, por exemplo, a expressão half an hour, meia hora, metade de uma hora, half an hour. E aqui, quando a palavra começa com um U, por exemplo, que ele tem som de U, considera-se que ele é começado com som de consoante. Então, a university. Aí você vai falar a university ou a university. Mas aí você vê que cabe, você não dá a parada. A university, não tem problema nenhum. Ok? Então, o que considera sempre é o som. Então, artigo a antes de uma palavra que tem som de consoante. Artigo an antes de uma palavra que tem som de vogal. São os dois artigos indefinidos. E já o the, esse é o definido, é aquele, X, é o, a, os, as. Aí tanto faz a palavra que vem na frente, se for singular, plural, sem problema nenhum. Esses dois aqui indefinidos são
antes de palavra no singular, ok? Então, o artigo, o que ele faz? Determina que a palavra que vem na frente é substantivo ou adjetivo seguido de substantivo, ok? É isso aí. Esse é o IUP Inglês Criativo. Se você gostou, dá aí um like legal e visite nosso site para conhecer os produtos IUP para você aprender sozinho. Kit completo IUP. Inscreva-se no nosso canal e vamos fazer desse canal o canal mais importante de inglês do YouTube, ok? Um grande abraço.